Boa noite a todos. Uri, você vai fazer uma apresentação oficial? Sim. Boa noite. Boa noite a todas e a todos que estão conosco neste 4º encontro do Momento de Contemplação. Muito felizes por termos vocês com a gente e nos acompanhando nessa jornada. E a Bethel fica muito honrada de poder expandir os seus horizontes a partir desse trabalho tão bonito que vem sendo coordenado pela Rabina Rubi. Hoje nós temos, como foi dito, o nosso 4º encontro, falando sobre a contemplação de tradições orientais. É o 2º encontro que fala sobre tradições orientais, ainda hoje coordenado pela Rabina Rubi e pela Cláudia Prochan. E agora eu passo a palavra, então, a você, Elka. Muito obrigada, Uri. Deixa eu abrir aqui a minha fala.
Boa noite a todos. Hoje a Cláudia e eu vamos continuar a compartilhar alguns dos conhecimentos que aprendemos nas nossas viagens. Viagens ao Oriente, que ela e eu fizemos por razões diferentes, né? Com intentos diferentes, aprendendo coisas diferentes, mas hoje estamos aqui juntas para compartilhar. E teremos mais algumas fotos da Cláudia no final também. Mas antes de entrar na meditação, na contemplação vinda do Oriente, eu queria retomar a nossa última conversa, quando a gente fez aquela meditação de meta, que nós fizemos juntos na semana passada. Quando o Rabino Uri lembrou das palavras em hebraico para estar bem, feliz e em paz, eu depois fiquei lembrando que eu tinha uma meditação que eu tinha aprendido nos meus cursos, que era muito bonita e que usava as palavras em hebraico. E eu resolvi compartilhar com vocês e trago hoje para a gente olhar para isso juntos. Da mesma maneira que a meditação de meta, a meditação de bênçãos, como ela é chamada, é feita começando com a gente e depois passando para círculos de relações mais distantes da gente. A gente começa desejando que a gente possa ter paz, shalom, alegria, simcha, cura, refuá, amor, ahavá e tudo de bom, kol tov. É a mesma intenção que a meditação de meta, feita com outras palavras, de uma maneira diferente e igualmente bonita. Eu gostaria de sugerir que a gente começasse com essa meditação, para poder finalizar o que nós fizemos de meta, eu vou compartilhar aqui o texto da meditação, porque nem todos eu tinha conseguido colocar na minha lista, então nem todos receberam, eu vou compartilhar e a gente vai fazendo juntos. Deixa eu compartilhar. Ai, sempre fica difícil na hora. Meditação de bênçãos. Agora vai. Está dando para ver? Então, a meditação propõe, tem um texto que está em inglês, eu estou colocando em português, depois eu vou mandar para todo mundo já em português. Então, o texto diz que eu possa ser abençoado ou abençoada com shalom, simcha, refuá, ahavá e kol tov. Paz, completude, alegria, cura, amor e tudo de bom. Então, eu queria propor que vocês, de alguma forma, se concentrassem, baixassem o olhar, entrassem com a intenção de mandar paz, alegria, cura, amor e tudo de bom para vocês, cada um para si, e para alguém que vocês achem que estão precisando de paz, alegria, cura, amor e tudo de bom. 1 minuto para isso. E aí a gente retoma a nossa conversa. Essa meditação
assim como a meditação de metta nos permite nos conectarmos com o outro e com o mundo, fazendo valer a máxima judaica que diz Ve'ahavta l'reacha kamocha, ame o outro como a você mesmo. Uma meditação como essa alimenta a nossa alma. Então, sugiro que em casa vocês experimentem fazer mais longo, mais tempo, mandando para mais gente. Muito bem, mas voltemos às tradições orientais. Hoje, a gente vai falar de algumas características de algumas das tradições que a Cláudia e eu aprendemos a conhecer. Nem todo budista hoje é oriental. Tem vários budistas no mundo todo, espalhados por todos os países do mundo, muitos orientais que foram parar em outros países e muitos ocidentais que aprenderam a tradição budista e adotaram e se consideram hoje budistas. Mas eles estão especialmente concentrados em alguns países asiáticos, né? Eu preparei aqui 2 mapas que eu vou compartilhar com vocês. Eita, aqui. Fica difícil, fica difícil. Pronto. Esse é um mapa da Ásia, que mostra alguns grupos de países onde o budismo é prevalente. A gente tem aqui Myanmar, Tailândia, Camboja, Sri Lanka, que formam o chamado sul da Ásia, sudoeste, que tem um tipo de budismo. Depois nós temos a China, as Coreias, o Japão, Taiwan, o Vietnã, a Malásia e a Indonésia, que não aparece aqui um pedacinho, que tem um outro tipo de budismo. E, finalmente, a Mongólia, o Tibete, que é a região autônoma do Tibete, e o Butão, que tem um outro tipo de budismo, e o Nepal, que é um pouco uma coisa à parte, né? Esse mesmo mapa colorido, aqui na África, na Ásia, no sul da Ásia, é o budismo Theravada, é um tipo de budismo, que é o budismo que eu aprendi a praticar. As regiões amarelas são o budismo Mahayana, que é um outro tipo de budismo. As regiões azuis são o budismo tibetano, que é o que a Cláudia aprendeu mais, está mais próxima, e o Nepal, que tem o seu próprio budismo, e essa região verde, que é uma mistura entre o amarelo e o azul, uma vez que essas fronteiras não estão exatamente definidas do mesmo jeito que as fronteiras dos países. Mas, mais ou menos, é isso. Então, é importante a gente... O que eu gostaria de fazer é trazer para vocês um pouquinho das distinções de cada uma desses tipos de budismo. Já é muita chutzpah, ousadia minha, vir aqui com o pouco que conheço para falar sobre budismo, né? Afinal, minha formação é rabínica e não de monge. Por isso, o que eu vou trazer para vocês, eu quero colocar isso no contexto correto, é o meu olhar, a partir do que fui conhecendo quando comecei a aprender a meditação Vipassana, que é a meditação praticada pelo budismo Theravada. Eu comecei indo num retiro, eu contei na semana passada, num retiro, depois comecei a ir aprender, frequentar a Casa de Dharma aqui em São Paulo, que é um centro de meditação laico, Theravada, para aprender a meditação. E à medida em que fui aprendendo essa meditação, eu me interessei
em conhecer um pouco mais das outras meditações, com outras tradições, até para estar mais segura do que eu estava escolhendo. Eu caí na casa de Dharma porque alguém me falou, olha, vai ter esse retiro, vai ser interessante, a meditação lá é uma meditação interessante. Eu fui experimentar algumas outras, fui visitar alguns outros centros, fui fazer alguns outros retiros, até para escolher a meditação que eu ia realmente aprender para a minha vida. Então, estou trazendo para vocês um pouquinho das minhas observações, que não pretende ser falar sobre todas as diferenças, nem sobre todas as tradições. Então, a primeira coisa que eu quero contar, porque eu acho engraçado, é que quando eu vi que a língua na qual eram escritos e falados os textos era o Pali, do lado Theravada, e o sânscrito, nas outras tradições, eu decidi que essas línguas, para mim, iam ser um abstrato. Eu não ia tentar nem entender, nem aprender, nem a ler, nem a falar, nem a entender, nada. Naquele momento, eu estava justamente começando a estudar o hebraico e achei que de línguas antigas bastava o hebraico para mim, até para não me confundir. Também foi importante para mim notar a diferença com relação aos templos, aos espaços de meditação, também algumas diferenças em relação aos rituais que eram feitos antes da meditação ou depois da meditação, e também a questão das hierarquias que existem nos mosteiros, que existem nas tradições, e em algumas das tradições, essa hierarquia chega até as pessoas. Um pouco como no nosso caso dos Lubavitches. Quer dizer, para quem é do Chabad, o Lubavitch, o Rebbe, é o Rebbe, é alguém que se distingue das demais pessoas. Assim, no budismo também isso acontece em algumas tradições, mais do que as outras. Eu montei aqui um mini PowerPoint que eu quero compartilhar com vocês para exemplificar algumas das observações que eu fiz. Vamos ver se dessa vez eu consigo colocar esse PowerPoint aqui direitinho. Espero que esteja dando para ver, ok? Eu começo com uma foto, todas as fotos que estão aqui eu tirei da rede, não são fotos minhas, eu achei mais fácil, eu não sou uma boa fotógrafa, eu achei mais fácil tirar das redes. Essa é uma foto da sala de meditação da Casa de Dharma, que é onde eu estudo. Interessante notar que na tradição Theravada, em todas as tradições, sempre tem um Buda e flores, para nos lembrar da impermanência, de que as coisas vivas morrem. Mas nas paredes não tem mais nada. Em lugar nenhum outro da sala tem aqui alguma coisa quando é feito estudos, palestras, mas nada pelas paredes. E esta é uma foto da sala de meditação do Bhavana Society. Bhavana quer dizer meditação. Este é um mosteiro que tem nos Estados Unidos. O monge que eu conheci no meu primeiro retiro, assim que resolvi que eu ia aprender a meditar, eu fui para um retiro, tinha um monge que é uma pessoa brilhante, e ele morava nesse Bhavana Society. Eu acabei indo uma vez no inverno, que eu não sabia muito bem o que fazer no meu final de ano, e falei, quer saber? Eu vou lá meditar. Foi incrível, né? Cheio de neve, e esta sala aquecida no chão, um Buda na frente e mais nada em volta.
muita paz, muito silêncio, muita paz, muita possibilidade de meditar. E esses são os monges lá no Bhavana Society. Este monge, o segundo aqui, é um monge que eu conheci e que até hoje continua, quando ele vem, ou quando tem algum retiro virtual com ele, eu vou fazer, porque sempre é um aprendizado. Alguns outros centros Theravada que eu fui conhecer. Este aqui é em Massachusetts, nos Estados Unidos. É um prédio incrível, é lugar para fazer realmente retiro e ficar lá. Aqui está escrito Meta, né? Muito lindo entrar num prédio que está escrito Meta. E aqui a sala de meditação, novamente, cheia de janelas para estar em contato com a natureza, um Buda na frente e mais nada. Os grandes professores desse centro, do Insight Meditation Society, se chamam Joseph Goldstein e Sharon Salzberg. Sounds Jewish, né? Aqui, em Spirit Rock, na Califórnia, tem um outro centro incrível de meditação, que o professor que fundou, ele hoje já está aposentado, mas quem fundou foi o Jack Kornfield, e a Sylvia Burstein, que é a autora daquele livro que eu trouxe semana passada, Funny You Don't Look Buddhist. E este, com Larry Rosenberg, é do Cambridge Insight Meditation Center, que fica em Cambridge, Massachusetts. Também fui lá, achei muito engraçado quando eu entrei, que as almofadas eram todas verdes, azuladas, que é budista, mas sem fazer a conexão com a questão dos monges, com a questão de cultos mais religiosos. De Theravada, era isso que eu tinha para contar, em termos de templos. Agora eu quero comparar isso com um templo que tem aqui em São Paulo, que eu fui conhecer, que é muito lindo, que é o Templo Otsaolinga, em Cotia, budismo tibetana, Vajrayana. O templo é muito interessante, e por dentro, eu até acho que esta foto não é do Otsaolinga, porque o Otsaolinga é maior, mas é muito parecido, muitas cores, muitas coisas nas paredes, muitos enfeites. Eu acho bonito, mas não é o ambiente onde eu gosto de meditar. Eu prefiro a simplicidade que o Theravada me apresenta. Neste templo tem uma lama, Lama Tsering, que é uma mulher brilhante. Ela fala todos os domingos de manhã, virtualmente. Hoje já está tendo gente podendo ir assistir presencialmente. Tudo que ela fala é muito interessante. Eu gosto muito de ouvi-la. Também tem o Templo Zulai. É Zen budismo, é Mahayana, é China. Eu fui visitar. Eu fui uma vez com o meu monge americano, levá-lo. Todos os monges e as monjas do Templo Zulai falam chinês. Falam português também, mas eles falam entre si chinês. Então, é um budismo específico, o Zen budismo. Esse é o interior do templo. Um outro budismo que eu tenho conhecido muita gente que está aderindo é o do Soka Gakkai, que também é Mahayana, de tradição japonesa. Este é uma tradição que tem alguém vivo que lidera a tradição, o Dr. Ikeda. Ele escreve todos os dias para todo mundo da Soka Gakkai. Então, é um pouquinho diferente em termos das outras tradições, porque tem alguém vivo que é o líder dessa tradição. Aqui em São Paulo, a gente conhece a Monja Coen, do Templo Taikosan Tenryugen, que é da comunidade Zendô do Brasil, que fica no Pacaembu. Esta é a sala de meditação da Monja Coen, também bem sóbria, né, na tradição japonesa. Tem o templo de Seishonoye, em Brasília, que é lindo por dentro, também de tradição japonesa.
Nós temos aqui em São Paulo, e em outros lugares do Brasil, tem alguns grupos, algumas retras, algumas sangas que seguem a tradição vietnamita, que é liderada por Thich Nhat Hanh, que é vivo hoje ainda, está com mais de 90 anos, mas está bem. Ele saiu do Vietnã na década de 60, fim de 50, da década de 50, por causa da guerra, pela postura dele com relação a questões da guerra, e foi viver em Paris, onde ele fundou o Plum Village, que é um centro de meditação, liderado por ele. Eu até trouxe aqui a sanga que eu conheço aqui do pessoal de São Paulo, a sanga da plena consciência. Eu acho lindo porque eles terminam os e-mails com paz, sorrisos e flores de lótus. Eles não mandam beijos nem abraços, eles mandam coisas mais incorpóreas. E eles mandam nos e-mails, quando eles convidam, algumas orientações para ficar em silêncio, para não falar antes de começar, para entrar no clima da meditação, para deixar as câmaras abertas, para a gente se comunicar e ficar até o fim. Eu acho isso muito interessante como proposta, uma proposta budista. Também não conheço pessoalmente, mas trouxe porque não quis deixar de fora, depois a Cláudia vai falar mais. Eu achei uma imagem do Centro de Dharma da Paz, aqui em Perdizes, que é budismo tibetano. Não podia deixar de falar do Lama Michel, que é nascido numa família judaica, mas foi reconhecido como reencarnação de um mestre budista tibetano. E aqui uma foto do Lama Michel com o Lama Gangchen Rinpoche, que foi com quem a Cláudia viajou na viagem ao Tibete, que ela falou na semana passada. E, finalmente, falar do Dalai Lama, que teve que deixar o Tibete em 59, foi viver no exílio, hoje ele vive em Dharamsala, na Índia, e com quem o Reb Zalman, que é o rabino do seminário com quem eu estudei e me formei rabina, o Reb Zalman foi convidado com algumas outras pessoas judias para ir a encontrar o Dalai Lama e contar para o Dalai Lama como faz para, mesmo no exílio, manter a Kehilá, manter a comunidade, manter as ideias e passar para frente. Desse encontro foi escrito um livro que se chama The Dew in the Lotus, que conta um pouco esse encontro e as conversas que eles tiveram, que foi muito interessante. E, com isso, eu termino as minhas falas sobre o budismo. O que eu sabia de budismo, eu coloquei para vocês. Eu tinha combinado com a Cláudia que hoje a gente traria um pequeno sutta, ou sutra, depende se é Pali ou se é sânscrito, e eu achei esse pequeno sutta. Os suttas são os discursos do Buda, que foram reunidos, foram colocados por escrito e foram reunidos num documento que se chama o Dharma, ou o Dhamma. Esse Bhaddekarata Sutta é bem pequenininho e eu vou ler para vocês sentirem o gostinho de um sutta budista. Disse o Buda. Isso foi traduzido para o português, então eu não sei exatamente como teria sido se fosse em Pali propriamente dito. Diz: não volte para o passado, não corra para o futuro. O passado foi deixado para trás, o futuro ainda não chegou. Veja o que está surgindo e desaparecendo no presente momento. Sabendo da importância disso, nutra e valorize esta atenção plena, de modo firme, sem titubear. Hoje, eu pensei que eu estava compartilhando, acabei de ver que não estou. Compartilhar para vocês poderem ver. Então, esse é o sutta. Eu estava lendo, sabendo da importância disso, nutra e valorize esta atenção plena, de modo firme, sem titubear. Hoje é o dia de aplicar-se ao trabalho, pois, quem sabe, amanhã pode trazer a morte. Não há barganha infalível com a morte e suas hordas poderosas. O sábio pacífico explicou que aqueles que assim meditam, noite e dia,
são os que tiveram um excelente dia. Foi só para dar um gostinho, né, para nós que estudamos a Torá semanalmente, eu achei que poderia ser interessante conhecer. E, então, queria terminar mais 5 minutinhos, porque o tempo é curto, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre a meditação, sobre o budismo Theravada, que é o budismo que eu conheço melhor, e das razões que me permitem fazer a meditação Vipassana sem nenhum conflito com o meu judaísmo e o meu rabinato. Em primeiro lugar, eu quero contar que o budismo Theravada não é devocional. A maior parte das pessoas que praticam esse budismo não são convocadas a manifestar devoção ao Buda ou a qualquer outra entidade. Existem os Bodhisattvas, existem os Vedas, existem várias outras, mas no budismo Theravada, a meditação é sua com você mesma. Em segundo lugar, além de não ser devocional, o budismo Theravada não tem mantras, nem rezas. Na semana passada, vocês ouviram um cântico da tradição Theravada, que dizia nossos respeitos ao Buda, e que normalmente é usado como um cântico, que tem começo, meio e fim, é usado antes da sessão de meditação ou de uma sessão de estudo. Mas não se usa mantra durante a meditação ou para a meditação. Diferentemente do cântico, o que eu usei hoje, na abertura da nossa reunião, foi um mantra. Esse vídeo que eu passei para vocês, 2 minutos e meio, tem 3 horas de duração. É uma proposta diferente de meditar com mantra. E tem gente que gosta de meditar com mantra e entra no mantra para fazer sua meditação. Para mim, racional demais, cabeça de economista, era impossível. Então, eu gosto das meditações que eu faço e que não têm mantras. E o terceiro ponto é que, no budismo Theravada, não há culto a pessoas vivas, nem a pessoas mortas, porque a proposta da meditação é você com você mesmo. Em outras tradições, existe uma presença e uma cultuação a pessoas. E a meditação que eu faço é a meditação Vipassana. Então, vamos lá. Vipassana é uma visão especial, é uma técnica de meditação Theravada, que propõe que se foque a atenção na impermanência das coisas. Ela é baseada na observação, ela é uma jornada autoexploratória da relação entre corpo e mente, que acontece quando você presta atenção aos seus 5 sentidos. Então, nós estamos falando do aqui, do agora e do que você está sentindo. E a observação que você vai fazer disso. Então, na meditação Vipassana, a proposta não é você esvaziar a mente. É impossível esvaziar a mente. A mente está o tempo todo com milhões de pensamentos. Então, a proposta é você prestar atenção nas sensações que começam e terminam no seu corpo, com os seus 5 sentidos. Então, quando você respirar, e a gente vai fazer 1 minuto de meditação aqui, preste atenção que a inspiração começa e termina. Aí tem uma pausa, ainda que breve, antes que a expiração comece e termine. Então, não é só observar que, sim, respira, inspira e expira. É observar que ela começa e que ela termina, porque tudo que os sentidos captam, começa e termina. Por exemplo, vocês vão reparar que, ou já devem ter reparado em outras ocasiões em que tentaram meditar, que assim que a gente se prepara para meditar, vem uma coceirinha em algum lugar. É tradicional, o sistema nervoso, quando percebe que vai entrar numa pausa,
a coceira vem para te fazer alguma coisa. Será que se você não coçar, a coceira vai embora? Experimente. Ela irá embora, pois ela é só uma reação sua ao aquietamento da mente. E justo quando você começa a se concentrar, passa uma ambulância, ou um passarinho pousa na sua janela, ou você sente o perfume das rosas do seu jardim quando a brisa se faz presente, ou o seu olhar vibra o seu celular vibra com uma nova mensagem. Observe, todos esses acontecimentos terão um início e um fim. Acompanhe esse trajeto de cada uma dessas sensações. Se você prestar atenção no início e no fim, sua mente ficará ocupada com essa observação e talvez você consiga deixar o passado e o futuro de lado, permitindo que a mente fique junto com o seu corpo, sentado, meditando no aqui e agora. Mas cuidado, não embarque nas histórias que a sua mente vai querer fabricar sobre cada uma dessas sensações. Não tente imaginar se a pessoa na ambulância está com Covid. Nem queira identificar qual é o passarinho. Nem faça previsões do tempo em cima da brisa que soprou. E, principalmente, não pense quem será que mandou uma mensagem no celular. Aliás, desligue o celular quando for meditar. Não é fácil fazer meditação vipassana. Aliás, não é fácil fazer meditação nenhuma. Mas, para vipassana, é preciso treinar a mente para observar a impermanência, para ter um insight de tudo que tem começo e fim. E é por isso que vipassana também é chamada de meditação de insight, visão especial. Meditação se aprende aos poucos, treinando e adquirindo paulatinamente a disciplina de ver e observar. Tomara vocês se sintam animados ao final deste projeto para definir qual meditação vocês querem aprender a fazer e sigam com ela. Para hoje, eu trouxe uma meditação que se chama M&M. M&M, M&M, é o nome daquela balinha de chocolate colorida. Essa meditação eu aprendi em um dos retiros e uso muito. As letras do M&M estão aí na minha meditação para significar meditação de minuto. Pois é, uma meditação de 1 minuto. Faça quantas vezes quiser, ou quantas vezes precisar. Faça sempre que acabar uma tarefa, antes de começar outra. Esse 1 minuto vai criar um amortecedor, um espaço para mudança de foco, de forma que você inicie a nova tarefa com uma energia revigorada e renovada. Faça essa meditação sempre que for mudar de interlocutor. Acabou de falar com uma colega de trabalho e agora vai falar com a filha? Dê-se uma pausa de um M&M. Você vai ter na voz o tom certo para cada interlocutor. E faça sempre que for enfrentar uma conversa que você sabe que poderá ser tensa. A meditação M&M, antes de uma conversa, invoca a energia correta para garantir que você entre em conversas difíceis com plena atenção, ciente das ferramentas para não perder seus argumentos e ideias. Experimente M&M. Eu adoro. Então, vamos fazer uma meditação de 1 minuto antes de passar a palavra para a Cláudia Pruchan. Eu vou... Eita. Um minuto. Pense no que você está vendo, ouvindo, sentindo. Ou respire uma inspiração e uma expiração, observando que as coisas começam e terminam, sem você ter que fazer nada. Cláudia, é com você agora. Boa noite a todos. Obrigada, Elka. Boa noite, Rabi Nuri. Boa noite, Rabina
Rubi e a todos os amigos, velhos amigos, novos amigos. Então, continuando o que a Elka estava. E eu vou pedir para o Uri começar a colocar a primeira foto, por favor, porque vai dar bem a continuidade. Então, eu gostaria de falar do meu mestre, que é o Lama Ganchen, que é esse de roupa vermelha, e ele está com um amigo dele, que é do Sri Lanka, que é um monge, e esse encontra na Indonésia, em Borobudur, no maior templo budista do mundo. Então, o meu mestre, né, que é uma pessoa que me inspira muito, apesar dele não estar mais aqui, ele partiu ano passado, mas ele continua, né? Ele continua de alguma maneira, ele continua. E então, vamos seguir? Vamos mais uma. Então, assim, nós estamos falando dos diferentes tipos de budismo, né? Então, aqui é legal que é na Indonésia, então a gente vê que são. Aqui tem o pessoal de Taiwan e tem acho que não, esses são do Sri Lanka, que são amigos do outro. Então, a roupa é um pouquinho diferente, mas o interessante é que o Lama Ganchen é uma pessoa muito, foi sempre uma pessoa muito aberta. Então, ele, da tradição Mahayana, né, do budismo, Maha quer dizer grande, então é o grande pensamento, assim, é o grande caminho, né? Isso quer dizer Mahayana. E então é muito bonito, né, ver todo esse encontro com ele, essa abertura que ele tem com as pessoas e com todas as tradições, podemos seguir. E assim como a Elka mostrou, ó, esse é o maior templo budista do mundo, chama-se Borobudur. É tudo feito de blocos enormes de pedras. Aqui não tem os detalhes, mas tem muitas figuras, tem muitas figuras de Budas, e inclusive tem algumas que estão faltando e elas estão no museu em Londres, né? Como assim como tem pedaços da esfinge do Egito que estão lá, tem alguns Budas daqui que estão no museu de Londres que eu vi, né? Mas tem tantos outros assim. E, e aqui é um interessante porque aqui nós fizemos algumas vezes um tipo de meditação também, onde a gente acordava assim às 5:30 da manhã, encontrava o Lama Ganchen, todos os amigos, às vezes a gente viajava em 100, 200 pessoas, e a meditação era feita caminhando. Então, conforme, né, e tem todas as direções, mas aí nós não temos tempo para falar isso, mas assim, bem passando, dando uma pincelada, né? Então, isso a gente fazia meditação, ia subindo, ia contornando o templo, subindo, subindo, subindo até chegar em cima. É muito, muito interessante. E, assim, falando primeiro, eu gostaria de falar assim do meu interesse com o budismo tibetano, que foi a partir de eu ter conhecido o Lama Ganchen. Podemos seguir mais uma foto? E eu, junto com um grupo, né, nós nos interessamos bastante no budismo tibetano e assim fundamos. Eu sou uma das fundadoras do Centro de Dharma em São Paulo, que é um centro de estudos do budismo, que tem mais ou menos 30 anos. Então já estamos nesse caminho, já tem um tempinho, né? E assim foram feitos, a partir daí, vários encontros com outros lamas, com rabinos, o Lama Ganchen. Eu não trouxe as fotos porque seria isso uma apresentação de 10 horas, pelo menos. Então eu peguei uma ou outra coisinha só para a gente bater um papo. E então assim, ele encontrou vários rabinos, ele foi em Shabat, ele foi convidado na Hebraica para o Shabat, e foi no Yom Kippur, e foi na CIP, usou kippah, quer dizer, é uma pessoa impressionantemente assim aberta, com uma sabedoria e com uma alegria assim,
contagiante. Então, não tenho nem palavras para defini-lo, né? Mas é uma pessoa bastante especial. Aqui as fotos, aqui justamente estamos aqui. Tem um monge, isso é em São Paulo. São dois monges que vieram ver uma exposição minha sobre a Mongólia, que é um tema que a Elka gosta também. Então, eles estão observando templos da Mongólia numa galeria. Podemos ir, Yuri. Né? Então, aqui são pessoas da Mongólia, né? Elas estão sempre com aquele colarzinho que se chama mala, fazendo os mantras. Ao contrário, não, porque não é ao contrário, é diferente do que a Elka estava falando. Aqui o budismo Mahayana, ele é assim, ele tem muitas imagens, muitas cores, é tudo muito. É tudo, então são mantras, então tem rituais, é tudo bem assim, vamos dizer, exagerado, né? Mas no bom sentido. E eu gosto muito disso. Tem muita música, tem muito mantra, tem incenso, tem bem assim, é bem alegre, é bem ativo, né? Então, ok. Aqui também é na galeria, é uma exposição sobre a Mongólia. E é um detalhe de uma parede, aqui no Tibete, no caso, também dentro de um templo. Os monges são muito habilidosos, porque eles desde criança aprendem a caligrafia e aprendem a desenhar, então eles têm uma precisão assim muito grande e não são pinturas assim de criatividade, não é a pessoa tem a criatividade ou não. São pinturas seguindo textos sagrados. Então as medidas, as cores, as pinturas, tudo tem um sentido. Então aqui tem até tem instrumentos, né? Tem muitos instrumentos musicais, eles gostam muito de som, de música, e aqui tem várias representações, mesmo essa concha e uns sininhos aqui que tem duas coisinhas, e a flor de lótus, que, né, tem bastante significado, mas hoje o tempo é curto e a gente vai seguir. E aqui em Beijing, né, na entrada de um templo, assim como tem em São Paulo esse Zulai, né, lá é esse sino antes de entrar no templo, então eles batem assim no sino, então tem sempre o som presente. Isso me encanta, eu gosto demais disso. Muito de música, muito de som, eu acho legal. E isso dá uma paz, né? Dá uma calma, traz uma boa vibração. Parece que eleva mesmo a vibração do lugar. Eu gosto bastante. Podemos seguir? Então, de repente, aqui é o teto, né? De um mosteiro, é um detalhe de um teto na Mongólia. Então é um pedacinho com tantos detalhes, né? E na Mongólia eles são grande parte budistas também, né? Do budismo tibetano, que é semelhante na Mongólia também. Então tem essa precisão das pinturas e cores assim super fortes e muito ouro, né? É isso aí. Vamos lá. Aqui os incensos, né? Isso também é na China, em Beijing, como aqui em São Paulo, nesse templo Zulá, em tantos outros, mais nos chineses, né? Antes de entrar, não, nos tibetanos também, antes de entrar, então eles têm um ritual, coloca-se um incenso, então é que assim simboliza assim a purificação, né? Esses incensos são feitos só de ervas, então perfuma o lugar e dá uma coisa boa. Vamos lá. Aqui é interessante porque isso em Katmandu, no Nepal, né? Até a Elka mostrou eu não tenho certeza se era no Nepal aquela foto. Então, isso é um templo, né?
E essas bandeiras são bandeirinhas de rezas. Então eu sempre imaginei que essas bandeiras, que nem como a gente tem a mezuzá, que é assim as rezas enroladinhas, e eles ficam num lugar, costuma-se ficar no lugar mais alto, né? Se seja ou em cima de uma árvore, em cima de uma montanha, e essas rezas, então, que se espalham nas 10 direções, assim eles dizem, né? Chama-se cavalos de vento. É muito bonito isso, né? Muito alegre, então está sempre em movimento. É tudo tem a cor, as cores, né? São muito predominantes nesses templos, nesses lugares. Podemos seguir? Aqui no Tibete também é um dos templos, esse é o templo do Lama Ganchen, do nosso mestre que eu estava falando, e essas bandeiras. Então, no lugar mais alto estão as bandeiras, essas bandeiras de reza. Esse, no caso, esse mosteiro ele foi destruído em 59 e depois com a invasão dos chineses e depois ele foi reconstruído há mais ou menos uns 10 anos atrás. E no meio das montanhas podemos seguir. Aqui também estamos no Tibete ainda, né? Um passeio pelo Tibete. Então, olha, com umas montanhas bem mais altas, né, que o mosteiro. E é muito detalhado, né? Tem muitas cores, bastante informação, né? Podemos seguir. Esse é um outro lugar, é na China, chama-se Wutaishan, que quer dizer 5 montanhas sagradas. É um lugar lindíssimo, muito bonito mesmo. Então, nós estamos na China e essas bandeirinhas estão presentes, né? Aqui do lado esquerdo, embaixo do teto, desse telhadinho, tem essas bandeiras, né? Então, tem sempre esse movimento, tem sempre essa intenção onde as rezas estão presentes e estão se espalhando pelo lugar. Acho bem interessante isso. Podemos seguir? Aqui também é o Taishan, que é o budismo, então já é um monge com uma outra roupa completa, até está divertido aí com esse chapéu, está em cima do teto. Então são pequenas pinceladas aí de tantas viagens que foram feitas aí pelo mundo, pela Ásia principalmente. Vamos seguindo. Aqui repetiu. Vamos seguir mais uma? Deixa eu ver se tem esse. Enfim, tá. Eu achei que tivesse. Enfim, queria ter mostrado da Mongólia, mas é isso aí. Então, pelo tempo curto, a gente tanto quis a Mongólia, né? O que acabou, então ficou no pensamento da gente. Vamos. Eu sugiro, assim, da gente fazer eh, uma meditaçãozinha de 3 minutos, ou de 2, tá? Só para a gente dar uma, né? Depois de ver essas imagens. E assim, o Lama Ganchen, ele, né, nesses encontros que, né, o nosso mestre, nesses encontros que ele veio, tanto na CIP ou na Hebraica, ele foi convidado para Yom Kippur, eu não sei será que ele esteve na Betel, não me lembro. Mas, enfim, vários encontros com várias religiões e ele fazia parte de encontros interreligiosos bastante. Então ele esteve com o Papa, ele esteve com Madre Teresa, enfim, várias pessoas e sempre numa alegria e compartilhando cada um a sua simplicidade e sabedoria. Isso é muito bonito. Agora eu vou sugerir que a gente feche os olhos, assim, quem quiser participar, nós vamos 2 minutinhos, só fazer uma, uma meditação, né, que é o que a gente vai prestar atenção
na nossa respiração, para iniciar. Só o ar que entra pelas narinas e o ar que sai, e assim a gente vai se concentrando um pouco. E nós vamos escolher um aspecto da gente que a gente quer adquirir, né, nesse momento, que seja ou paz, ou calma, ou serenidade, isso que a gente quer adquirir, e uma coisa que a gente quer eliminar. Então, que seja o medo, a frustração ou a raiva. Então, por 2 minutinhos, nós vamos, cada um no seu ritmo, nós vamos inspirar o que a gente quer trazer para a gente. Então, é a calma. Então, nós vamos inspirar pelas narinas, observando calmamente esse ar que entra, e a gente vai inspirar essa calma, se a gente seja o que a gente escolheu. Então a gente inspira essa calma e essa calma se espalha assim pelo nosso corpo através do ar que entra. Inspira. E ao expirar, a gente vai eliminar o que a gente não quer mais. Então, por exemplo, não quero mais o medo. Então a gente expira, eliminando esse medo que a gente tem dentro da gente, nesse momento principalmente. Expira o que a gente não quer. Uma calma boa, um ar bom, claro, brilhante, como uma luz, que envolve todo o nosso interior, né? Nosso corpo. E no nosso ritmo nós vamos expirar nossos medos, frustrações, inseguranças. E mais algumas vezes a gente vai fazer isso tranquilamente, sem forçar o ritmo. E tudo bem se vêm outros pensamentos, porque vem mesmo e sempre virão, mas a gente só está tentando dar uma acalmada em tantos pensamentos que a gente tem. Que seja um a menos já é bom, já dá uma melhorazinha, né? Então, mais uma vez, vamos inspirar a calma, saúde, serenidade, e vamos expirar as aflições, os medos, inseguranças. E assim a gente vai, aos poucos, concluindo essa meditação. Então a gente nos deu isso de presente, né? Deu esse momento, que é 1 minuto ou 2 minutos, que já são suficientes, né? Uma coisa que a gente pode fazer em outros momentos, se quiser, ver se a gente experimenta, ver se faz bem. Se fizer bem, a gente vai querer repetir, né? Então fica aqui a nossa compartilhar aqui dessa noite, devagarzinho abrindo os olhos, se a gente estava com eles fechados. Inspira e é isso. Eu agradeço aí a todos a participação. Espero que tenha sido, né, uma coisa boa para todos. A gente, com muita alegria, a Rabina Elka e eu, Rabino Uri, nós estamos muito felizes aí com os nossos encontros e que sejam sempre bons e auspiciosos aí, que a gente continue sempre com muita alegria e entusiasmo. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Muito, muito, muito bom. Nós já estamos completando 1 mês de encontros. Hoje é o 4º encontro. Legal.
E cada vez mais a gente vai entrando um pouquinho mais fundo, né? Saindo daquele primeiro encontro de aproximação, e aos poucos nós vamos mergulhando um pouquinho mais fundo. E como sempre diz a Rabina Rubi, ao final, que as pessoas possam ter aí um leque de opções, caso desejem se aprofundar em um desses campos, né, que a gente está mostrando. Então, quero muito agradecer a você, agradecer a Rabina Rubi e a todos que estiveram presentes. E passo a palavra para a Rabina Elka, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Obrigada. Obrigada, Cláudia, muito lindo, muito visível a diferença entre os templos onde eu gosto de ir e os templos onde você gosta de ir. É interessante a gente perceber e se dar conta disso, né? Eu acho que foi isso um pouco a intenção de mostrar. Eu foquei no Theravada, que eu sabia que a Cláudia ia trazer os tibetanos. E como o Uri falou, cada uma dessas acaba sendo uma dica para pensar e para explorar mais para frente. Na semana que vem, a gente vai falar de Cabala e das meditações inspiradas pela Cabala, então muda bastante. E eu não sei, talvez, se as pessoas tiverem algumas questões ou algumas colocações, ainda a gente deixa aberto aqui um tempinho para poder falar disso. Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta? Posso falar? É Silvia. Diga, Oi. Silvia. Olá. Oi, Uri, Cláudia, Elka, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tá tudo muito lindo. Eu gostaria de poder ser ensinada ou que as dicas sobre a meditação que ocorrem nas aulas ou nas apresentações expliquem um pouquinho melhor, nos faça poder realizar um pouco isso. Uhum. Eu acho que esse quesito da experimentação, da meditação, ele não está sendo assim focado como eu estava esperando que fosse. Sabe, alguma técnica, alguma explicação maior, ou façamos isso em outro lugar, em outro momento. Não sei, como é que vocês tinham programado para que isso, nesse sentido, acontecesse? Eu vou propor a pergunta ao revés, quer dizer, se interessante, a gente, para pessoas que não meditam, especialmente uma meditação tão diferente quanto a meditação budista, a ideia foi não chegar aqui com uma meditação budista e sair fazendo, porque para as pessoas, na medida em que há o interesse, a gente pode pensar realmente de fazer um momento e trazer. E aí vem quem gostou, quem quer aprofundar, e a gente faz. Aí dá para fazer algumas meditações. Hoje eu ia trazer uma meditação dos 4 elementos, eu tinha combinado com a Cláudia. Mas não dá tempo, porque se fizer também fica fora do contexto. E a ideia era apresentar o contexto, especialmente no caso do budismo, que as coisas são tão diferentes. Mas eu topo esse desafio que você está colocando, né? De preparar, e quem sabe ao final dessas meditações a gente possa escolher algumas e fazer mais 1, 2 sessões só com as meditações, porque aí o contexto já foi repassado. E quem quiser vai lá assistir de novo, porque a gente, como a Bethel está deixando todos os nossos encontros gravados, quem quiser vai assistir antes de vir fazer as meditações. Acho muito legal o que você está propondo, acho que não dava para fazer em vez de, então a opção foi trazer o contexto, principalmente no caso do budismo, e eu acho que vai ser a mesma coisa no caso da Cabala. Vai ter que trazer o contexto, e as meditações são curtas, para que as pessoas sintam o sabor dessas meditações, mas a gente pode pensar, eu acho, né, Uri, de fazer depois alguma coisa um pouquinho mais intensa, para que as pessoas realmente experimentem a meditação propriamente dita. Fica aí uma proposta para pensar. Uri, Sim. você A proposta era exatamente essa. Nós realizarmos aí cerca de 10 encontros,
apresentando diversas propostas diferentes, mas assim, fazendo uma apresentação de cada uma delas. E ao final desses 10 encontros, nós termos aí um encontro, talvez 2, para fazermos uma avaliação do que foi visto. E, em havendo interesse, sim, aí abrir a proposta de grupos separados. Vamos dizer, por exemplo, se tem um grupo interessado em se aprofundar na questão da contemplação budista, então nós vamos formar um grupo e, sendo viável, esse grupo vai trabalhar essa questão mais profundamente. Se surgir um grupo que quer trabalhar, vamos dizer, Kabbalah, junto com a Sandra Strauss, que é uma das próximas que vai falar com a gente, ou com o professor Pinchas, que é o Felipe Gritz, então vai se formar um grupo e vai se aprofundar num trabalho de mais fôlego com esses professores ou com essas professoras, e aí nós vamos abrir vários braços. Então, realmente, a proposta nossa inicial foi de apresentação, sensibilizar as pessoas. Nós estamos tendo tempo, a cada semana mais gente está se inscrevendo. Nós já temos mais de 120 pessoas inscritas e vocês podem espalhar. E para quem é da comunidade, para quem não é da comunidade, a ideia é que a gente possa trazer vocês para perto da gente. E no momento, quando terminarem esses encontros, aí sim vai ser o momento de um mergulho mais profundo e com mais tempo e com calma. Mas tudo assim, eu estou gostando muito desse ritmo que a gente está trazendo, queria fazer essa observação, de baixar literalmente, parece que a gente dá um freio no tempo que nós temos. O tempo é curto, mas parece que nós conseguimos observar o que está acontecendo, escutar de uma maneira mais tranquila, mais pausada, tão diferente das nossas semanas. E isso tem sido muito bom. Então, eu quero muito, muito agradecer e dizer que realmente é essa a proposta, né, que nós nos propusemos a fazer. Eu ia comentar, Elka, se possível, bem rapidamente, eu achei muito interessante mesmo essa diversidade, vamos dizer, de você trazer, olha, eu gosto de lugares assim, quase sem imagens, muito simples, com o mínimo de interferências possível para as minhas meditações. E aí veio a Cláudia e falou, eu gosto de lugares coloridos, que tem um monte de coisa, e tem flores, e tem... E a Cláudia mostrou uma imagem que vinha flor de lótus e uns instrumentos musicais que eu, naquele momento, abri um sorriso e pensei assim, eu já vi essas imagens, mas eu nunca tinha identificado os instrumentos musicais. Para mim eram desenhos. E agora de repente, eles saltaram aos olhos como instrumentos musicais, porque foi dado o contexto. E tudo isso é budismo. E aí me trazendo para a minha realidade judaica, o quanto a gente tem formas diferentes de nos relacionarmos com o judaísmo a partir das várias visões racídicas, que são várias, a partir, vamos dizer, desde processos muito meditativos até um movimento de êxtase, né, e de muito barulho, de muito movimento, de muita cor, até aqueles mais tranquilos, até as visões mais racionais, reformistas, conservadoras, o renewal, que vai trazer elementos justamente do budismo para dentro, e tudo isso é judaísmo. Então, assim, só me perdoem, eu acabo fazendo essas pontes porque o meu filtro acaba sendo um filtro muito, muito judaico, e eu acho muito bonito de vocês trazerem para a gente esse universo budista com as suas variações, né? A Elka trouxe uma questão de, gente, meditação não precisa ser simplesmente limpar a mente, né? Vamos usar a técnica do começo e do fim. Isso, para mim, Elka, foi tão importante de ter escutado. Então, porque eu sempre tive muita dificuldade de limpar a mente, eu nunca consegui direito limpar a mente, né? Então, acho tão importante assim, falar, olha, mas tem os mantras, mas para mim o mantra não funciona. E aí eu pensando, puxa, para mim o mantra é tão bom.
E que bom que a gente tem essa diversidade. Então, esse para mim foi o ponto alto das apresentações de vocês, de apresentar o budismo não como algo, vamos dizer, chapado, né, algo linear, mas com essa riqueza de uma tradição tão milenar quanto a judaica e que não poderia ser diferente dela ter essa diversidade tão grande. Então, esse é o meu ponto de gratidão pelo encontro com vocês. Posso também dar uma palavrinha a Claro. respeito? Eu sou praticante de Tai Chi Chuan há mais de 20 anos. E dentro desses princípios do Tai Chi Chuan também, nós temos assim também um conceito na teoria que o princípio budista, ele norteia as artes marciais. Então, nós temos essa terapia de meditação no acompanhamento da técnica e nos movimentos do Tai Chi Chuan. Então, para que você faça cada movimento, cada exercício, não seria bem um exercício, porque praticamente nós entramos assim, praticamente em alfa, nós temos que nos concentrar. E essa concentração é uma meditação. Então, esses movimentos nos levam também a poder nortear toda essa prática num estilo meditativo e que nos leva, inclusive, numa respiração. Temos que ter essa respiração. E eu sinto muita falta ultimamente, porque mais de 1 ano e meio que não pratico, porque fazíamos, como eu moro no Guarujá, fazíamos aqui na praia, temos um grupo, e está nos fazendo muita falta. E a respiração é controlada justamente com essa parte meditativa. E isso daí, durante o treinamento, as mãos, os pés, o equilíbrio que nós temos que ter, vem junto com a meditação e todo esse movimento de mãos, de pernas e a parte interna. É isso que eu gostaria também de comentar aqui. Eu entrei nesse assunto junto com a meditação e junto com a prática do Tai Chi Chuan. Era isso. E eu vou complementar de que na yoga também, muitos dos praticantes de yoga acabam adotando vários dos princípios, né, ligados à meditação budista, porque quando você faz o yoga, se você não entrou em meditação, você não fica nem no equilíbrio, né? E lembrar também que eu, pelo menos, tive o cuidado de só falar de algumas tradições que eu conheço, que eu conheci pessoalmente, que eu fui visitar, ou os templos, ou as salas de meditação, ou os retiros, mas tem várias outras, das japonesas, o taoísmo, ou se você vai para a Índia, toda a parte hindu, né, do brahmanismo, que também são tradições orientais, também trabalham com meditação, mas a gente teve que fazer uma escolha. Eu fico devendo para a Sílvia a ideia de pensar numa meditação de 10 minutos, talvez a Sílvia também, a gente tem, com certeza, algumas coisas para contribuir, e a gente depois pensar e fazer um convite para quem gostou, vir fazer umas meditações mais completas, antes de escolher se vai querer ou não vai querer ficar no grupo e fazer um grupo de meditação. Combinado. Muito obrigada. Muito obrigada. Que bom que a gente está tendo esses encontros tão especiais e fico pensando que bom poder conhecer a Dona Beth, além de ser uma pianista que nos encantou num Kabbalat Shabbat, saber que faz Tai Chi Chuan no Guarujá. A gente tinha que. O primeiro pensamento que eu tive foi: a Bethel devia ter uma casa no Guarujá para a gente poder fazer, para a gente seguir em frente com a Bethel Guarujá também. Exatamente. Mas que bom, que abertura que a gente está tendo com vocês todos, isso é maravilhoso. Quero muito agradecer. Estamos agradecidos justamente por essa oportunidade, que é uma grande oportunidade mesmo. Obrigada. Que bom. Então espalhem, tragam mais gente. E vou passar para a finalização, vou passar para a Rabina Rubi fechar o nosso encontro. Então, na semana que vem, a gente vai começar com um pouquinho uma aula de história, né? Eu e a Sandra Strahl já sentamos para montar um pouquinho de uma aula de história, para falar um pouquinho de onde vem a Cabala e como é que ela veio e como é que ela se instalou como parte do judaísmo e como é que ela está hoje como parte de um conhecimento mais global. Então,
Às 6 horas a gente começa com um pouquinho de história, depois a Sandra está preparando também algum contexto do que a Cabala traz, e textos, e meditações, e acho que vai ser muito interessante. A gente se vê na próxima sexta, no próximo domingo, e lembrando que todos os nossos encontros foram gravados e estão disponíveis na playlist da Betel.